Olá, pessoas! Bom dia! Seja bem-vinda à nossa live de acolhimento emocional. Hoje, sobre preocupações. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com as preocupações, os sinais de preocupação improdutiva e de preocupação produtiva. Marlene, seja muito bem-vinda. Na live de hoje, a gente vai aprofundar muito esses pensamentos que são ali o carro-chefe da ansiedade, né? Vamos aprender a lidar com esses pensamentos. Para quem está participando dessas lives pela primeira vez, a live de acolhimento emocional é uma live pensada para acolher, né, as minhas seguidoras ali e ajudar a lidar com as demandas emocionais. Thaís, seja bem-vinda. Se você tá vendo essa live agora, já compartilha com as tuas amigas, porque vai ser um tema muito importante. É um conteúdo que já ajudou vários dos meus clientes sobre como lidar com as preocupações, já ajudou a aliviar sintomas de ansiedade, a lidar com pensamentos intrusivos. Então, eu acredito que pode ajudar bastante vocês também, tá? Então, compartilha com as amigas. Se você tá vendo gravada, já se inscreve no canal, curte. Jennifer, seja muito bem-vinda. Esses primeiros 2-3 minutos eu vou estar recebendo as pessoas. Thaís e Jennifer, me conta como vocês estão hoje. Hoje a gente vai falar sobre preocupações. Sabe lidar com preocupações? O que vocês pensam sobre preocupações? Como eu já falei anteriormente, né, durante um bom tempo da minha vida eu achei que era errado ter preocupações, que tinha alguma coisa errada comigo por ficar preocupado, porque diziam que era errado se preocupar, né, que a gente não deveria se preocupar. Só que depois, conforme eu fui estudando mais sobre ansiedade, preocupação, eu fui vendo que o problema não é se preocupar, mas o problema é não saber lidar com as preocupações. Mariana, seja bem-vinda. Como você está hoje? Que ótimo, Thaís. Fico muito feliz que você está bem. Jennifer, eu tenho várias preocupações e não sei lidar com elas, não. Então, essa live é para você. Seja bem-vinda. É um conteúdo muito bom, gente, muito bom. Eu gosto da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu trabalho, porque ela é exatamente assim, ela é prática, ela é dinâmica, ela é fácil da gente aplicar no dia a dia. A Mai chegou, bom dia, Mai. Muito bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre preocupações, tá bom? Preocupações. Mariana. Eu tô com uma saudade das minhas alunas do clube. Eu fico muito feliz que você tá gostando dos conteúdos. Eles estão realmente muito profundos. Eu tô numa fase bem de flow, assim, da produção de conteúdo. E vocês têm me ajudado muito, sabe? Quando vocês compartilham os desafios no direct, quando vocês mandam sugestões aqui de temas, de live e tudo mais, eu tenho mais inspiração para saber como ajudar vocês. Eu tenho muitas preocupações e não sei lidar com elas. Essa live é para você também, Thaís. Eu também já tive nessa fase, tá, gente? Fico feliz, Mai, que as lives estão te ajudando. Eu tô recebendo muito feedback sobre as lives. Normalmente eu tô plena nas lives, né? Eu tô bem com energia muito boa. Mas hoje eu tô mais cansada. Mas também eu estudei de madrugada. Então é um cansaço com propósito. Não foi um cansaço por estar maratonando uma série, que às vezes acontece. Mas foi por estar estudando. Então, por isso que eu entrei um pouquinho mais atrasada hoje. Mas nós vamos lá. Eu vou explicar primeiro o que é preocupação, tá? Por mais que eu vá liberar o resumo da live depois, no resumo nunca saem os insights, as reflexões, aquelas coisas mais quentes que a gente conversa aqui. Mais potentes, né? Então é bacana ter um papel e caneta, ou enfim, anotando às vezes aí, tá? Então vamos lá. O que é preocupação? A preocupação, ela é como um estado, Douglas, seja bem-vindo, um estado mental. Então a preocupação é um estado mental caracterizado por pensamentos repetitivos
e intrusivos. O que isso quer dizer, mano? É que a preocupação, a gente não escolhe ter preocupação, a gente não pede para ter preocupação, é um pensamento intrusivo, ele só vem. Ele não pergunta se a gente quer tá bem, se a gente tem disponibilidade para se preocupar naquele momento, se a vida tá fácil, se a vida tá difícil, só vem, né? Então ele é um pensamento intrusivo sobre eventos futuros e imprecisos, incertos. Então, se eu tenho um evento futuro incerto, naturalmente vai vir um pensamento repetitivo e intrusivo de preocupação com esse evento que está por vir. Mas além de vir esse pensamento ali intrusivo, repetitivo, vem uma sensação de desconforto e ansiedade. Porque a preocupação é o nosso pensamento, um dos nossos pensamentos que ativa o nosso sistema de alerta. E a ansiedade é a nossa emoção, é como se fosse o botãozinho que fosse ativado para mostrar que a gente está em perigo. Então, quando a gente está com preocupações sobre o futuro, significa que a vida é incerta, que o futuro é incerto e logo a nossa vida está correndo risco. E aí a gente fica nesse desconforto, nesse desespero por resolver esse problema logo. E eu vou falar para vocês agora 7 estratégias para lidar com a preocupação, baseada na terapia cognitivo-comportamental, tá? No resumo da live também eu vou compartilhar com vocês a indicação do livro, tá? Que eu estou usando como referência. A primeira estratégia para a gente lidar com a preocupação é buscar evidência na realidade. Por quê? Porque tem preocupação que é produtiva, tem preocupação que, de fato, ela é real, o futuro é realmente incerto, é uma situação que a gente tem que estar atenta. Mas tem preocupação que é produção da nossa mente. Porque às vezes a gente está numa fase mais triste, ou numa fase de baixa autoestima, ou numa fase de maior insegurança. Então a preocupação ela vai vir mais constante. E nem sempre essa preocupação que está vindo, ela tem uma base na realidade. Exemplos de preocupação que não tem base na realidade. Aconteceu muito de eu pegar casos, assim, ou em terapia, ou até as pessoas compartilharem nos grupos, de assim, o relacionamento tá bem, mas ela tem aquela insegurança, aquela sensação, aquela preocupação que vai dar alguma coisa errada no relacionamento. Aquela preocupação de que o relacionamento vai acabar, que o parceiro tá traindo ela não tem um sinal, não tem nada. Às vezes a pessoa viu uma série sobre traição, tinha cena de traição, ela ficou pensando sobre aquilo e gerou essa preocupação. Já existem outros casos da preocupação com o emprego, que é o mais comum na terapia. A pessoa está super preocupada, achando que vai ser demitida, que não vai dar certo, ou que não vai conseguir a vaga de emprego, quando não tem nenhuma evidência na realidade que diz que ela não vai conseguir ou que ela vai ser demitida. A empresa não está tendo corte, ela não está tendo uma avaliação negativa no trabalho, está conseguindo realizar todo o trabalho que está ali sobre o escopo dela, só que ela se sente ainda assim preocupada com aquilo. Então é uma preocupação improdutiva, é uma preocupação que não tem base na realidade. Então a gente sempre precisa fazer esse exercício. Já que é um pensamento intrusivo e involuntário, tá, qual que é a base dele na realidade? Se eu olhar para minha vida hoje, qual é a evidência que sustenta esse pensamento? Mauri, seja bem-vinda. Jane, seja bem-vinda. A gente está falando hoje sobre preocupações. Segunda estratégia para lidar com as preocupações, tá? Então, a primeira aí é questionar os pensamentos, buscar evidência na realidade. Mauri chegou aí transformando a nossa live em live internacional, direto dos Estados Unidos. 2. Praticar a aceitação da preocupação. Que foi uma das coisas que mais me gerou sofrimento na vida, era essa questão simples, aceite a preocupação. Aí a gente caía no quê? No caminho da autocrítica, pelo menos eu comigo era assim. Então eu tô preocupada com alguma coisa, aí eu ficava, tem alguma coisa errada comigo por eu estar preocupada? Eu não deveria estar preocupada. Então, você questionar o pensamento de preocupação não é você se criticar, que a gente confunde muito. Questionar o pensamento com se criticar por estar se preocupando. Nossa, como você é burra. Nossa, como você é insegura. Nossa, como você é destambelhada. E aí a gente começa a se rejeitar por estar se preocupando. E não, a aceitação ela é um fenômeno natural. Vocês viram que é um pensamento repetitivo e intrusivo. A gente só vai escolher se vai alimentar ele ou não, mas ele vai vir. A gente não escolhe pensar.
Então, aceitar que as preocupações e aceitar também, a segunda aceitação que a gente precisa ter é que a maioria dos problemas na vida a gente não vai conseguir resolver imediatamente. Que eu acho que o que mais gera sofrimento na gente é essa ideia de que a gente vai conseguir resolver todos os problemas imediatamente, que todos os problemas têm uma solução rápida. E não. Então a preocupação ela tem às vezes a função de alertar a gente para pensar num futuro que está incerto, mas aceitar que a gente não vai resolver os problemas imediatamente. Tá bom? Tudo bem, Jane, depois você vê gravada. Thaís, seja muito bem-vinda. Então, a gente está falando hoje sobre preocupações, que são os principais pensamentos associados ao estresse e à ansiedade. Vou repetir de novo o que é preocupação. Por quê? Porque a gente aprende por repetição e associação. Então, eu vou repetir. Preocupação é um estado mental caracterizado por pensamentos repetitivos e intrusivos. Então, a gente não escolhe pensar, ele só vem. Sobre eventos futuros incertos, acompanhado por uma sensação de desconforto e ansiedade. Certo? Manu, quero ter acesso ao resumo da live. Entra no grupo VIP do WhatsApp, que o link tá na bio. Depois eu vou compartilhar o link no story também. Terminando a live aqui, é só você entrar no link da bio, tá bom? Que você tem acesso às outras lives que já estão gravadas no YouTube, como tem acesso ao grupo com os resumos, tá bom? 3. Fazer uma lista de preocupações. Quando eu era mais jovem, eu tinha muitas preocupações acerca do futuro, porque eu achava que eu não ia conseguir me formar. Durante um tempo da minha adolescência, minha crise existencial foi: eu descobri que eu queria ser psicóloga aos 15 anos, mas eu só poderia entrar na faculdade aos 18, 19. Mas para mim entrar na faculdade aos 18 e 19, eu tinha que ter recurso para isso, que era uma coisa que eu não tinha, eu sabia que em 3 anos eu não iria levantar o valor necessário. Então, isso me gerava muito. Foi as primeiras sinais de ansiedade que eu tive na vida, das primeiras vezes que eu tive crise de ansiedade. Né? Me deu aquela falta de ar, aquela sensação de sufocamento. Eu falei, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, né? E aí minha mãe preparou um chá, sabe, de camomila e conversou comigo. E aí eu me acalmei e a crise passou. Mas minhas preocupações, elas continuaram. E aí eu li um livro sobre preocupações, esse era do Max Lucado. Não era de terapia, era religioso, né? O Max Lucado, ele é um líder, né, religioso, e ele tem vários livros, assim, bem legais, sobre estudos bíblicos e tudo mais. E aí ele falava, assim, tinha uma estratégia que ele ensinava, que era você escrever, por exemplo, hoje é segunda-feira e eu tô preocupada com algumas coisas. Então eu listo as coisas que eu estou preocupada, dobro essa folha, guardo, e na próxima segunda-feira eu olho de novo. E percebo quanto que essas preocupações eram relevantes ou irrelevantes. Caraca, esse exercício fez muito bem pra mim. Porque eu comecei a ver que tinha preocupações que eu tinha que eram completamente irrelevantes, que era coisa de um dia, de uma hora, de um momento, e que não valia a pena ficar horas pensando naquilo. Então, listar as nossas preocupações é bem importante pra gente conseguir ter noção se a gente tá muito preocupado, se a gente tá pouco preocupado, porque às vezes a gente só tem uma preocupação. Mas como o pensamento ele é intrusivo e vem várias vezes, a gente pensa que a gente tá super preocupado. E às vezes é só um tópico. Né? Agora, quando a gente está muito preocupado, é que tem muitas preocupações em várias áreas da vida. Então, fazer essa lista de preocupações é importante. Outra coisa que eu aprendi com essa estratégia do Max Lucado, além de listar a preocupação, que é também uma estratégia da TCC, foi definir um tempo para se preocupar. O Max Lucado ele indicava ali 7 dias. Os terapeutas da TCC, os estudiosos em terapia cognitivo-comportamental, eles indicam a gente separar de 15 a 30 minutos para se preocupar. Define um tempo. Eu vou me preocupar sobre isso 15 minutos hoje. Bateu os 15 minutos, só vou pensar sobre isso amanhã, que eu tenho outras coisas para fazer da vida. Eu tenho pessoas para ajudar, tenho pessoas para cuidar, tenho trabalhos para realizar, às vezes tenho tarefas domésticas para fazer. Não dá para ficar aqui paralisado na preocupação e não ter momentos e não desfrutar da minha vida diária. Porque a preocupação, às vezes, ela é um ladrão, né? Da nossa satisfação pessoal, da gente desfrutar a vida diária, né? Então, é bem importante a gente definir esse tempo aí para se preocupar. Deu os 15 minutos de hoje, só vou me preocupar sobre isso amanhã.
A estratégia do Max Lucado de separar por semana, eu acho legal também pra gente ver como as nossas preocupações mudam de uma semana para outra e como tem problemas que se resolvem naturalmente na vida. Tem problemas que a gente vai precisar fazer algum movimento realmente para resolver eles, mas tem coisas que as próprias contingências da vida mudam e o cenário muda. Sabe? Por exemplo, teve situações de pacientes ficarem super preocupados com a postura de um chefe, pro chefe estar olhando estranho, ele achar que vai ser demitido. Passa 3 dias, ele descobre que ele está na lista da lista de promoções. E ele estava sendo observado por causa disso. Então, a preocupação, muitas vezes, ela é imprecisa, né? Então, a gente precisa deixar a vida acontecer, sabe? Tem coisas que a gente não vai resolver de forma imediata na vida. Sei lá, eu moro num ambiente familiar que é extremamente desconfortável para mim. Não vai ser imediatamente que você vai sair desse cenário. Então, aprender a lidar com a realidade vai te dar suporte para enfrentar esse desafio. A Thaís falou, bem isso, a preocupação me paralisa, né? A preocupação, ela paralisa a gente exatamente por a gente não definir esse tempo. E muitas vezes usar ela para autocrítica. Então, definir o tempo de se preocupar e pensar o que eu posso fazer para desfrutar da minha vida apesar do que está acontecendo comigo hoje. Lembra que eu sempre falo de que o mais importante do que o que acontece com a gente é como a gente lida com o que acontece. Né? Então, isso é bem importante. A quinta estratégia é ter práticas de relaxamento. A gente precisa ter práticas de relaxamento. Eu indiquei alguns aplicativos que têm práticas de mindfulness no último post sobre como lidar com o estresse, né? Aprenda a lidar com o estresse. Ele tá bem recente aqui no feed e lá tem várias indicações de aplicativos, né? Como o Longjong, que é um ótimo aplicativo de mindfulness. A gente tem o Insight Timer, que é uma rede social de meditação. A gente tem as próprias meditações no YouTube. Então, tem vários canais que dá pra gente fazer esse treino. Mas sentar e respirar de forma adequada também ajuda muito. Às vezes, simplesmente você parar, colocar os 2 pés no chão e fazer aquela respiração que a gente chama de respiração diafragmática. Aquela respiração que a gente enche o abdômen em vez de encher o peito, que normalmente a respiração que a gente se concentra aqui no peito é uma respiração mais rápida e superficial. A respiração que gera relaxamento é aquela respiração de bebê, sabe? A gente estufa a barriga, murcha a barriga, estufa a barriga e se concentrar na respiração, sabe? Não precisa nem ritmar a respiração, do tipo, respira em 3, solta em 4, porque dependendo do nível de tensão que a gente tá, a gente não consegue nem contar. Só fazer a respiração profunda observando o abdômen já ajuda bastante, tá? Como a gente não resolve muitos problemas da vida imediatamente, dividir os problemas em etapas, em partes menores, é a melhor estratégia. Vocês já pensaram em fazer isso? Dividir os problemas em partes menores? Isso é uma estratégia de resolução de problemas. É uma habilidade de inteligência emocional. E que a gente vai treinando. Como que a gente treina? Fazendo. Quanto mais a gente faz, mais a gente treina, melhor a gente fica. Tá bom? Já vou dar um exemplo de como dividir um problema. Vamos supor, por exemplo, essa minha preocupação, vou pegar um exemplo de preocupação minha, com o vestibular, com a faculdade, se eu ia conseguir e tal. Se eu tivesse essa cabeça na época, esse conhecimento na época, o que eu poderia ter feito? O que é necessário para entrar numa faculdade de psicologia? Você tem que passar no vestibular. Então, qual que é o primeiro critério? Estudar para o vestibular. Quais são os livros que vão cair? Quais são os vestibulares que eu vou prestar? Então, esse era o primeiro caminho, listar os primeiros passos. Em vez de ficar preocupada com o futuro, se no futuro eu teria a oportunidade ou não de ter acesso a esse conhecimento, eu teria que me preocupar com o quê? O que eu preciso fazer agora que me aproxima desse conhecimento. Então, a gente divide em etapas. Vai procurar um cursinho pré-vestibular, vai ver quais livros é importante ler, vai fazer simulação de provas. Então, você pega aquele problemão, que parece que não vai acontecer, e distribui ele. Eu quero um emprego novo, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, sei lá, de casa. Divide esse problema, essa dificuldade, essa coisa que você deseja, esse projeto, em pequenas etapas e vai pensando nas atividades iniciais que você tem que fazer para se aproximar dele. Entende?
Tá fazendo sentido, gente? Tá fácil de compreender? Tá difícil? Me conta aí. Outra estratégia muito legal é a gente compartilhar as nossas preocupações com pessoas de confiança. Lembra aquela coisa que eu já falei, que os amigos de confiança, os amigos íntimos cabem numa mão e às vezes sobra dedo? É para essas pessoas que a gente compartilha nossas preocupações. Porque às vezes a preocupação ela é um fato significativo, por exemplo, e a gente precisa de conforto. Tô preocupada com um familiar que está internado no hospital. É óbvio que eu vou ficar preocupada com isso. E eu vou precisar, muitas vezes, dependendo do vínculo que eu tenho com essa pessoa que está internada, com esse familiar, com esse amigo, com esse ente querido, eu vou precisar de um conforto, eu vou precisar de um acolhimento. E aí é para isso que a gente procura os espaços de trocas, os grupos, os amigos, né? E movimentos que nem esse que a gente está fazendo aqui hoje. Porque o acolhimento ele é necessário para a gente se acalmar muitas vezes. A gente precisa, às vezes, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma palavra de encorajamento, ou de alguém que diga, pelo menos, sei lá, vou rezar junto com você, vou orar junto com você, ou estou aqui com você, o que acontecer, estarei aqui para te apoiar. Já dá uma sensação de conforto maior, certo? Me contem aí se tá dando para entender. Essas foram as formas de como lidar com as preocupações. E agora a gente chegou no ouro da live, que é a parte mais importante, que é como identificar preocupações produtivas e preocupações improdutivas, que é isso aqui que vai realmente influenciar na nossa saúde emocional. Sinais, então vamos começar com as preocupações improdutivas, tá? O que são preocupações improdutivas? São preocupações que só gastam a nossa energia psíquica, não leva a gente a lugar nenhum e não ajuda a gente a resolver os problemas. Sério, esse conhecimento aqui gerou transformação na vida de várias pessoas, não só através do meu trabalho, como através de vários outros profissionais, né, da psicologia que trabalham com terapia cognitivo-comportamental. Sinais de preocupações improdutivas. Preocupar-se com questões que não têm resposta. Será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Tem como eu prever o futuro? Não, então é uma preocupação sem resposta. Será que eu vou conseguir fazer uma transição de carreira? Será que eu vou conseguir ter um casamento feliz no futuro? Não tem como a gente ficar ali pensando, porque é uma pergunta que não tem resposta, não tem como eu dizer que sim ou que não. Eu preciso viver as experiências da vida, preciso compreender o que é um casamento feliz para mim, o que é um emprego legal para mim, o que é o curso de faculdade que eu quero fazer. Entende? Preocupar-se com uma reação em cadeia de acontecimentos. É uma preocupação improdutiva. Então, eu penso em toda uma cadeia, né? Então, sei lá, vou fazer uma entrevista de emprego quarta-feira, e se eu não passar? Se eu não passar, as contas vão atrasar, eu vou ter que, talvez eu seja despejada do aluguel, talvez eu não tenha o que comer, talvez o que as pessoas vão pensar de mim, as pessoas da minha que se formaram comigo, tô tendo super sucesso na vida e eu não tô, e aí a gente tá se preocupando em uma cadeia de acontecimentos, a gente tá fazendo aquele famoso pensamento catastrófico, né? Pensando em várias coisas de uma vez, em vários problemas de uma vez, e uma cadeia, assim, um atrás do outro, com tipo um efeito dominó. Isso também é improdutivo. Completamente improdutivo. Só serve pra gente deixar ficar tensa, ansiosa e preocupada ainda mais, porque não ajuda a resolver o problema. Rejeitar a solução por não ser perfeita. Então vamos lá, vamos voltar pra Manu dos 15 anos. Vamos voltar pra Manu dos 15 anos, né? Não sei se eu vou conseguir passar na faculdade para fazer o curso que eu quero. Mas aí, agora com 15 anos, eu não tenho uma faixa etária, eu preciso estudar. Eu preciso começar a estudar. Tipo, não dá para fazer cursinho pré-vestibular ainda. Vou estudar por conta própria, vou ler meus livros em casa. É uma resposta perfeita? Não, é uma resposta possível. Então, se eu rejeitar uma solução por ela não ser perfeita, é improdutivo, porque muitas vezes a gente não vai ter a opção de acompanhar algo que seja perfeito, uma solução que seja perfeita. Muitas vezes, a solução que a gente vai encontrar é uma solução
real, sabe? Não é uma solução perfeita, incrível, maravilhosa, que resolve o nosso problema imediatamente. Certo? Outra coisa que a gente faz muito e que é improdutivo. Pensar que deve se preocupar até se sentir menos ansiosa. Então, eu vou me preocupar, porque conforme eu me preocupo, a ansiedade diminui. Só que não. Quanto mais você se preocupar, mais ansiosa você fica. E a tendência é você tomar decisões baseadas na ansiedade, na preocupação e no medo. E aí, cagada. Cagaço na vida, entendeu? Porque a gente vai tomar decisões baseadas em emoções e não baseadas realmente no nosso repertório, no nosso conhecimento, no nosso racional, avaliando os nossos valores, os nossos desejos. A gente toma decisões baseadas em emoção. Então, pensar que vai se preocupar até se sentir menos ansioso, isso não vai acontecer, porque quanto mais a gente se preocupa, mais ansiosa a gente fica. E o outro sinal de preocupação improdutiva é pensar que deve se preocupar até controlar tudo. Então, eu preciso controlar tudo, porque depois que eu controlar tudo, aí sim. Aí vai ficar tudo tranquilo. A gente não controla tudo. A gente controla, sei lá, 5% das coisas. 90% tá fora do nosso controle. Então, quanto mais a gente tenta controlar as coisas, mais a gente vai se sentir estressada e ansiosa e vai se frustrar, porque não tem como. Não é uma verdade da vida, não é um princípio da vida a gente conseguir controlar tudo. Tá? O princípio da vida a vida é desconforto, é incerteza, e mais importante do que o que acontece com a gente é como a gente lida. Então, é aprender a lidar com as coisas. É aprender a desenvolver resiliência emocional, como a gente já conversou em uma live. Essa live está gravada sobre resiliência emocional, do quão importante é a gente olhar para essa demanda da resiliência e desenvolver resiliência emocional para lidar exatamente com aquilo que a gente não consegue controlar. Sinais de preocupação produtiva agora. Como que a gente percebe que a nossa preocupação está sendo produtiva? Ou como transformar nossas preocupações em algo produtivo, em algo que leva a nossa vida para frente, que faz a gente desfrutar a vida e não que paralisa, tá? Então vamos lá. Sinais de preocupação produtiva. Existe uma questão e ela tem uma resposta. Se eu estou me preocupando com algo que não tem resposta, é improdutivo. Mas se eu estou me preocupando com algo que tem resposta, então é produtivo. Como assim, mano? Às vezes, que é aquela coisa que eu falei, de buscar uma evidência na realidade. Se eu tô me preocupando com algo que não existe, por exemplo, será que eu vou ser traída? Tem como eu ter uma resposta sobre isso? Tem como eu ter uma resposta? Não tem. Então, eu vou buscar ter questões que tenham resposta. Se é uma questão e não tem uma resposta, não é uma preocupação e não é um problema. Um problema, ele sempre tem uma resposta possível. Às vezes a resposta ela é complexa e demorada? É. Às vezes a solução desse problema não é imediata? É. E aí a gente precisa dividir ele em pequenas partes. Érica, fico muito feliz que você se identificou com o conteúdo, que você concorda. Seja muito bem-vinda, acho que é a primeira vez que você participa. Thaís, preciso sair e entrar em outra reunião. Tudo bem. Depois ver gravado esse finalzinho, vai ser bem legal. Lembrando que as lives elas ficam gravadas no YouTube, tá, gente? Porque eu acho a plataforma mais fácil de lidar com vídeos compridos. Então a gente consegue acelerar o vídeo, pausar, enfim. Tem várias opções. Focalizar um único acontecimento e não uma reação em cadeia. Então, é muito importante a gente focar num único acontecimento. Lembra que eu falei que às vezes a gente fica preocupado? Se vai ser demitido, como vai pagar aluguel, como não sei o quê, o que as pessoas vão pensar de mim? A gente começa a pensar num monte de coisa de uma vez, em vários problemas de uma vez. Então, pensar num problema, num único acontecido. Então, sei lá, eu fui demitido. O que eu faço com essa preocupação? Como eu lido com esse problema? Como que eu resolvo isso? Penso nisso primeiro, depois eu penso nos outros problemas que podem vir. E não pensar em tudo de uma vez. Estar preparado para aceitar soluções imperfeitas. Então, nem sempre as soluções para os nossos problemas elas vão ser perfeitas. Elas vão ser imperfeitas porque a vida é desafiadora, porque a gente é imperfeito, a gente só aprende com erro. Na tentativa e erro, a gente não tem uma forma ainda de aprender sempre acertando.
Então, a gente vai ter que aceitar algumas soluções que são imperfeitas. E não usar a ansiedade como guia. A gente não pode usar a ansiedade como guia para tomar decisões, para resolver problemas. A ansiedade ela é uma emoção que sinaliza muita coisa, mas ela não pode conduzir a nossa vida. A gente tem que conduzir a nossa vida baseada nos nossos valores. Certo? Que um dia a gente vai fazer live só sobre valores. Bem, eu penso em tudo e viro uma bola de neve, exatamente. É por isso que paralisa, porque a gente fica pensando em tudo de uma vez. Vamos pensar numa coisinha de cada vez. Vamos aliviar, acalmar a ansiedade. Peraí, tô ansiosa demais. Deixa eu acalmar a primeira ansiedade, depois eu penso nisso. Porque a chance de eu tomar uma decisão improdutiva, uma decisão ruim, não vai ajudar. Não usar a ansiedade como guia. E reconhecer o que se pode controlar e o que não se pode controlar. Reconhecer o que se pode controlar e o que não se pode controlar. Se vocês descerem mais o meu feed do Instagram, vai ter uma sequência de conteúdo só sobre comportamento controlador. Porque eu fiz um treinamento gratuito ano passado, ou foi no início desse ano? Acho que foi no início desse ano, em abril. A gente fez um treinamento sobre como lidar, como controlar a nossa vida sem ser controladora. Foi, assim, um treinamento maravilhoso. Talvez eu faça ele de novo ano que vem, porque ele foi um treinamento, assim, incrível. Mas eu fiz uma sequência de conteúdo maravilhoso sobre o que está no nosso controle e sobre o que não está no nosso controle. Desce lá. O meu feed é quase um curso. Dá pra descer com um caderninho e ir aprendendo várias coisas. E tem uma sequência de conteúdo só sobre comportamento controlador. Como que a gente controla e não controla as coisas da vida. O que está relacionado ao comportamento controlador. Que não tem nada a ver com psicopatia, né? O comportamento controlador está muito mais associado à ansiedade. Então, pessoas ansiosas têm o pensamento, né? O desejo de controlar mais as coisas. Thaís, a melhor live perfeita está me ajudando muito. Fico muito feliz, Thaís, que está te ajudando. Principalmente em situações desafiadoras, como desemprego, como você colocou, né? Situações de desemprego, elas são uma oportunidade da gente pensar em outras formas de atuação, né? Onde que eu vou trabalhar, o que que eu vou fazer... Em vez de a gente se preocupar, porque o problema é esse, a gente passa muito tempo pensando, caraca, eu estou desempregada, e pouco tempo planejando, tipo, o que eu vou fazer para mudar esse cenário? Ah, não estou conseguindo vaga na minha área, o que eu vou fazer de renda extra? O que eu vou fazer como estratégia para levantar dinheiro? Sabe? Vou continuar trabalhando para mim, vou buscar outras soluções? Então a gente pensa nessas estratégias, né? Então esse é o momento de pensar em estratégias. Me contem aí qual foi o principal insight da live nos comentários. É bem legal. Então, eu vou só fazer uma parte agora das informações. Manu, como que eu tenho acesso ao resumo dessa live? Entrando no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link já tá na bio do Instagram. Clicando no link lá, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Eu vou compartilhar depois o link também no Story. Lá a gente tem todos os resumos. A live e todas as outras, essa é a nossa 8ª live. A gente já fez 7 anteriores que estão tão incríveis como essa. É só clicar também no link da bio que a gente tem um canal no YouTube onde está gravada todas as lives. É só maratonar a Manuflix ali. São lives de acolhimento que tem essa proposta, ajudar a gente a lidar com os desafios da vida. Porque falta acolhimento às vezes na nossa vida, né? E eu amo fazer essas lives com vocês. Foram trocas maravilhosas. A Érica, que live perfeita, né? Precisava ouvir isso. Fico muito feliz. Que te ajudou bastante. Seja muito bem-vinda, tá? Participa de tudo aí e vamos juntas. A Vicky, nossa celebridade, já chegou agora no final. Então, senhora Vicky, fizemos uma live incrível agora sobre preocupações. E... o que mais que eu ia falar? E vai ficar gravada, tá bom? A gente tá encerrando agora. Foi incrível, gente. A troca foi maravilhosa. E a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Quinta-feira passada não teve live porque era feriado, mas... essa quinta a gente vai ter uma live aí. Tô pensando no tema. Tá? Que eu vou fazer quinta-feira. Mas eu sempre aviso vocês nos stories e no grupo antes. Tá? Entrem no grupo, pessoas. Beijos e até quinta-feira.